Olá, vamos analisar hoje a história fascinante do rei Salomão. É uma figura complexa, né? Muito. Conhecido pela sabedoria, pela riqueza. Mas a gente quer explorar hoje, com base na análise que a gente recebeu, a jornada completa. Isso. Desde os privilégios enormes no início até, bom, o declínio surpreendente no final. Exato. A ideia é entender não só a glória, sabe? Mas também as fragilidades que levaram à queda dele. É interessante como Salomão virou essa referência quase global. Sim, todo mundo cita. Mas a história real é bem mais cheia de nuances, né? Vamos começar lá do início, dos privilégios. Que não foram poucos. De jeito nenhum. Ele já nasceu sob favor divino, mesmo vindo daquela situação complicada com Davi e Batseba. E recebeu até um nome especial, Gedídias, amado do Senhor, pelo profeta Natã. Isso já diz muito. Com certeza. E o ponto crucial, eu acho, é que esses dons, eles vieram com uma condição bem clara, né? Ah, sim. Aquela parte em Reis. Exato. Quando Deus ofereceu o que ele quisesse, Salomão pediu sabedoria. E Deus deu isso e mais. Riqueza, honra, coisas inéditas. Mas tinha o se. O famoso si. Se andares nos meus caminhos. Isso está lá em 1 Reis 3. Essa ligação, sabe, entre a bênção e a obediência é a chave para entender tudo o que aconteceu depois. É verdade. E além disso, ele foi o escolhido de Davi para ser sucessor. Passou na frente de irmãos mais E velhos. teve até uma tentativa de golpe do irmão Adonias, que não deu certo. Pois é, ou seja, o reinado começou assim com uma base muito, muito forte. E no auge, nossa, a descrição é impressionante. Expansão do reino, prosperidade, Reis 4 descreve isso bem. Que ficou, diz o texto, maravilhada, sem fôlego. Ele construiu o templo, o grande sonho do pai Davi, escreveu provérbios, cânticos, até sobre ciência ele falou. Parecia o topo, né? Parecia, só que justamente aí é que começam os desvios A perigosos. riqueza, né? Exatamente. A riqueza imensa, que era um presente de Deus, virou um luxo assim desmedido. Aquela descrição do consumo diário da corte é absurda. É 30 coros de flor de farinha, bois, carneiros aos montes. E como isso era mantido? A fonte que a gente analisou aponta impostos pesados, trabalho forçado. O que depois gera aquela revolta do povo contra o filho dele, Roboão. Isso. Em 1 Reis 12, eles pedem alívio. Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Isso levanta uma questão importante, né? Quando é que a bênção para um líder virou pressão para o povo? Porque a ideia original era o governo servir, não ser servido. Exatamente. O princípio divino é esse. E tem outro ponto que me chamou a atenção, lá em Eclesiastes 2. Ah, sim, a lista de realizações. Isso, ele descreve tudo o que fez, mas a ênfase é sempre edifiquei para mim, plantei para mim, fiz para mim. O foco parece ter mudado totalmente, Totalmente. do bem comum para a autogratificação. E soma isso a transgressão direta das leis para reis, lá de Deuteronômio 17. Coisas que Deus tinha dito séculos antes. Não faça isso. Quais eram mesmo? Cavalos, Primeiro, não multiplicar cavalos, especialmente do Egito, para não confiar no poder militar. Ele fez exatamente isso. Está lá em 1 Reis 10. segundo, Esposas, não multiplicar esposas para que o coração não se desviasse. Ele teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. muitas estrangeiras por alianças políticas. Um risco conhecido, né? E terceiro, Ouro e prata. Não acumular demais para não confiar só na riqueza. e ele acumulou vastamente. E tinha mais uma coisa na lei, né? Sobre ler a lei. Sim, o rei devia ler e copiar a lei de Deus todo dia, para se manter humilde, obediente, algo que, pelos atos dele, parece que ele negligenciou bastante. É, e é aqui que a história fica realmente triste. Na velhice, né? O relato de 1 Reis 11 é duro. As esposas estrangeiras o influenciaram a seguir outros deuses, Astarote, Milcom, Camós, Moloque. Deuses dos povos vizinhos cuja adoração era proibida. O mesmo homem que construiu o templo para Deus. Agora construindo santuários pagãos ali em frente a Jerusalém. É chocante. E as consequências vieram, né? Exatamente como Deus tinha avisado. O reino seria dividido depois da morte dele.
Só não foi antes por causa de Davi. Por amor a Davi, Deus segurou, mas levantou adversários contra Salomão ainda em vida. Haddad, Rezon e Jeroboão, um dos oficiais dele. E a divisão do reino, que veio depois com Roboão ou Jeroboão, causou tanta instabilidade, tanta idolatria, principalmente no norte. Nasceu ali, nasceu das falhas de Salomão. É um exemplo muito claro de como as decisões de um líder podem ecoar tragicamente por gerações. Então, o que a gente tira disso tudo? A trajetória de Salomão é um lembrete muito forte, né? Começar bem é importante, mas terminar bem. É crucial. E que privilégios imensos trazem responsabilidades imensas. Vitórias passadas não garantem nada para o futuro. E a análise que a gente viu aponta para aqueles desafios clássicos, né, que derrubam muita gente. Dinheiro, poder e desejo desenfreado. No caso dele, simbolizado pelas muitas mulheres. Foram esses fatores que corroeram a sabedoria que Deus tinha dado a ele. A fonte até faz um contraste com Jesus, né, um rei maior que Salomão, mas com foco em servir. Exato, uma inversão completa do modelo. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Salomão tinha sabedoria dada por Deus, ele conhecia a lei, as advertências explícitas, Sabia de tudo. e mesmo assim se desviou tanto. O que isso pode dizer para a gente sobre a distância que às vezes existe entre ter o conhecimento e conseguir aplicar esse conhecimento com sabedoria, com integridade no dia a dia? É uma pergunta profunda. Fica aí para a gente pensar.